Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 7, no verso 1, e já em seguida nós estamos dando uma passada também no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, verso 2. Mas abre a tua Bíblia, você que trouxe. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Se sinta na casa do Senhor. Nós falamos muitas vezes que nós vamos à igreja, mas o Senhor nesta noite, Ele nos diz que nós estamos em um templo, a igreja somos nós, amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1, eu vou esperar que você ache. Enquanto você acha, eu vou convidar a minha esposa, a pastora Daniela, que vai estar adorando ao Senhor. Enquanto você procura, se você quiser se assentar no momento, você pode se assentar. Já já nós vamos estar lendo a mensagem e eu creio que nesta noite vai acontecer algo aqui diferente, porque enquanto você vai observar esta palavra aqui, no livro de 1 Samuel, capítulo 7, você vai começar já a sentir algo diferente aqui nesta noite, enquanto a serva de Deus adora o Senhor. Se você puder, bate uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Reflita nesse louvor. Você é importante para o Senhor, você é vaso nas mãos do Senhor. Tem vaso aqui, nesta noite? Aleluia, eu não sei como que você se encontra, mas o Senhor, aleluia, Ele restitui a sua história, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. Oh, aleluia, adore ao Senhor com o teu melhor, glória a Deus, essa noite. Aleluia. Vaso é vaso, aleluia. Eita glória! Aleluia. Só tu és Jesus. Olha só, talvez você já passou por isso. Você lembra aquele dia quando você me dizia: eu não quero mais cantar. Olha só, se for para a igreja eu vou, mas avisa pro pastor que eu não quero mais pregar. Estava todo decidido, você estava convencido. Deus aceitou minha proposta. Aí Deus se levantou do seu trono e bradou: agora escute a minha resposta. Olha só, eu quis te resetar, tive que reiniciar, de recomeçar do zero. Tirei o que eu não queria e te fiz mergulhar no profundo do mistério. Olha só, te paralisei no tempo, afinei os instrumentos, eu fiz em ti alguns reparos, te limpei, te lapidei. Para alguém você não serve, mas para mim você é vaso. Tem vaso aqui nessa noite, adora ao Senhor. Para mim você é vaso, tá quebrado, esquecido, mas é vaso. Tá ferido, tá caído, mas é vaso. Eu fui o teu abraço como ninguém quis estar perto de você.
de recomeçar do zero. Aleluia. Tirei o que eu não queria e te fiz mergulhar no profundo dos mistérios. Aleluia. Te paralisei um tempo, afinei os instrumentos, eu fiz em ti alguns reparos, te limpei, te lapidei, para alguém você não serve, mas para Deus você é vasto. Aleluia! Para mim você é vasto. Tá quebrado, tá caído, mas é vasto. Tá ferido, machucado, mas é vasto. Eu fui o seu abraço quando ninguém quis estar perto de você. Aleluia! Pra mim você é vasto. E mesmo que alguém não queira mais, eu amo você. Fica aqui perto de mim e eu vou te proteger. Marquei este encontro, não foi por um acaso. Podem falar o que quiser, mas pra mim você é vasto. Tá ferido, machucado, tá caído, mas é vasto. Bate palma pro eterno. Glória a Deus. Se coloquem de pé todos. Vamos ler neste momento a palavra de Deus. Eu creio que nesta noite, como eu já disse, você vai entender esta mensagem para que este ano de 2026, nós estamos entrando no segundo mês do ano, mas ainda tem praticamente 10 meses e alguns dias para que nós possamos receber do céu o melhor. Mas você vai entender nessa noite como que nós vamos receber de Deus para que nós podemos crescer naquilo que nós alvejamos do Senhor. O livro de 1 Samuel, no capítulo 7, no verso 1, diz assim: E então os homens de Kiriate Jearim vieram a levar a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Agora eu vou ler aqui, glória a Deus. Se você não quiser abrir sua Bíblia, deixa que eu leia e você ouve. O livro de 2 Samuel, no capítulo 6, glória a Deus. No capítulo 6, no verso 12, que diz assim: E avisaram o rei Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, que chama Jerusalém. Pode se assentar, põe a sua Bíblia do lado, aplaude bem forte a Jesus nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Deus vai falar contigo aqui nesta noite,
preste bastante atenção na mensagem, porque senão você entrou de uma forma e pode sair da mesma ou pior. Porque quando nós vamos à casa do Senhor, como o salmista diz, nós temos que prestar atenção na mensagem, entender a mensagem, para que nós possamos receber de Deus aquilo que Ele falou diante do altar, através do vaso, através do homem ou da mulher de Deus, e que chegou aos nossos ouvidos e que possa descer ao nosso coração. A palavra de Deus, ela nos relata esta história, que é uma história que começa falando da vida de um homem a qual estava em poder de fazer coisas boas, mas não fizeram. Esta palavra, ela começa falando aqui sobre a arca, quando foi levado esta arca à terra dos filisteus, aonde um homem chamado Ofni e Ofinéias, a qual não faziam a vontade verdadeira do Senhor. E neste ano, apóstolo Nilton, o crescimento desta igreja, ela só vai acontecer, ela só vai multiplicar, ela só vai fazer transbordar em vidas aqui, através da sinceriedade, através da obediência e também através de fazer o que é reto, fazer aquilo que o Senhor designou. Nós conhecemos a história do povo de Israel. Começa lá no livro de Êxodo, aonde Deus, pastor Edson Rocha, ele envia um homem chamado Moisés para tirar aquele povo do sofrimento. Quanto tempo de sofrimento aquele povo estava? Eu te faço essa pergunta nesta noite: há quantos anos as suas coisas não estão indo bem? Há quanto tempo a sua finança está de mal a pior? Há quanto tempo o seu casamento ele está numa situação difícil? Há quanto tempo o seu filho está perdido em coisas ilícitas que não agradam ao Senhor? Então nesta noite eu quero deixar essa mensagem. Já vou retornar aqui aonde eu li, mas eu preciso dizer para a igreja do Senhor aqui nesta noite, para que você entenda: o povo de Israel estava sendo escravo na terra do Egito. Aquele povo começou a clamar ao Senhor. Olha só o poder do clamor, olha só o poder de buscar a presença de Deus. E aquele povo estava num sofrimento, o evangelista Moisés, que parecia já não ter mais fim, mas o Deus Todo-Poderoso, aquele que estava lá no livro de Êxodo, aquele que estava no livro de Gênesis, aquele que estava no princípio, no começo, aquele que está no meio, aquele que está aqui nesta noite, ele quer mudar a sua história, transformar a sua vida. Não importa a dificuldade, não importa o problema que você está passando, o importante é que nesta noite nós vamos falar da presença, e quem tem a presença não fica perdido, quem tem a presença não fica desanimado. Quando o desânimo vem, a presença levanta. Quando ele se perde, a presença vos acha. Quando ele está no mundo e fazendo coisas que não agradam a Deus, mas ele clama, pede ao Senhor, e a presença restaura a vida dele. Pode aplaudir o Senhor nesta noite. A Bíblia nos relata, eu vou ser breve, como eu disse, a Bíblia nos relata, porque daqui a pouquinho tem o corredor, terceiro quarta-feira, que eu creio que quando você passar aqui nessa noite, você vai sair daí. Você não vai sair de cabecinha baixa, olhando e pensando, será que eu vou receber? Não, você já vai sair tomando posse. Você vai sair do seu banco, fazer a fila dele. Quando o homem de Deus estiver nesse altar, você já vem recebendo. Pelos olhos da fé, você já está sendo abençoado aqui nesta noite, pelo poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. E como eu disse, desde aquele tempo, o povo de Israel já clamavam a Deus. Mas no meio desse tempo, nós ouvimos a mensagem, pastor Cláudio, por várias vezes. Esse povo de Israel, esse povo de Jerusalém, era um povo muito
amado e ainda é amado do Senhor, mas muitas desobediências, muitas coisas na contramão, muitas coisas fazendo que o coração do Senhor não se agradasse daquilo que eles faziam. Então nós lembramos que aquele povo foi tirado lá da terra do Egito, e por 40 dias era para eles atravessar o deserto, mas ficaram fazendo volta e 40 anos, então não conseguiram entrar na terra prometida, exceto 2 homens crentes, 2 homens fiéis, 2 homens que estavam aqui, como eu li no capítulo 6, versículo 12, aonde estava a presença de Deus, aonde estava o poder de Deus, estava na vida de Josué, estava na vida de Caleb. Então eles entram na terra prometida, era a promessa do Senhor. Qual foi a promessa que Deus fez na tua vida? O que Deus usou o profeta para falar com você, o que as escrituras diz a você, qual foi o sonho que você teve profético, que você ia ser alguém na vida, mas até agora a dificuldade está tão grande, você não consegue. Agora nós entramos, a arca foi levada, a arca foi para a terra dos filisteus, mas não foi os filisteus que pegaram a arca, não foi o inimigo que roubou a sua fé, não foi o inimigo que roubou o seu propósito, não foi o inimigo que roubou a sua finança, não foi o inimigo que roubou a sua esposa, não foi o inimigo que roubou seus filhos para o mundo das drogas, não foi o inimigo que paralisou o seu chamado, não foi o inimigo que te colocou numa opressão, na depressão, foi a sua desobediência, foi a tua falta de adoração, foi a tua falta de presença de Deus. Pastor, o senhor não sabe a minha história. A sua história, ela relata dentro das escrituras sagradas. Deus, Ele é Deus do princípio, Ele é Deus do meio e do fim. Ele é Deus porque se Ele não te amasse, se Ele tivesse te chamado nesta terra para te fazer de escravo, para fazer você passar por humilhação, para fazer você passar somente por dificuldade, se Ele tivesse te chamado para fazer você andar de cabisbaixo, de cabeça baixa, andar na miséria, andar na dificuldade, então Ele não seria verdadeiro. O que está nas escrituras sagradas, Ele te chamou para coisas grandes, Ele te chamou para vencer, Ele te chamou para ser um homem abençoado, Ele te chamou para ser uma mulher abençoada. Mas como, pastor, você é abençoado? Olha aqui o que a Bíblia nos relata aqui nesta noite, aleluia. Eu já vou encerrar e você vai entender o que Deus quer fazer, aleluia, aqui na tua vida. Então a palavra de Deus diz, nós conhecemos a história, que a arca foi levada para a terra dos filisteus. Por que ela foi levada? Porque não tinha presença na vida de Ofni e Ofneia. Eram 2 homens cheios de razão, eram 2 homens cheios de poder autoritário, braço forte do homem, mas não confiava no Deus puro e verdadeiro. Eles tinham uma força no poder humano, mas não tinha a força de Deus na vida deles. Então eles levam a arca para aquele lugar, e lá acontece o pior na vida dele. Todos conhecem, e a Bíblia nos relata que eles foram mortos, o seu pai foi morto. Então foi ali que acabou a vida daqueles 2 homens por desobediência. A Bíblia diz que braço forte é do Senhor. Nós temos os nossos braços, mas se não tiver a força do Senhor, nós não conseguimos, nós não fazemos, nós não podemos. Muitas vezes nós temos a nossa mente, a vontade de fazer, mas quando nós colocamos as mãos e não apresentamos ao Senhor, então nós fazemos, mas não conseguimos chegar ao fim. Porque aquele que confia, aquele que crê, aquele que acredita, aquele que obedece, aquele que anda na presença, eu já vou falar da presença aqui nesta noite, mas antes eu quero relatar aqui essa história que nos mexe nesta noite com o nosso espiritual, para que nós possamos entender que a nossa fé é ligada com a presença, e a presença é ligada com a atitude é ligada com a obediência liga com Deus, e Deus liga com a terra, e a terra prospera, o homem prospera, a mulher prospera,
prospera, os filhos prospera, o casamento prospera, o ministério prospera, o chamado prospera, o louvor prospera, a oração passa do teto e vai para o céu, a pregação tem resultado, a pregação fica marcada, a pregação vai para o coração, a palavra ela faz com que você continue levantando, levitando, adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor, aleluia. Se você está entendendo a mensagem, levanta suas mãos e somente glorifique ao Senhor nesta noite, aleluia. Tem pessoas entendendo a mensagem aqui nesta noite. Vou entrar na mensagem. A arca é retornada para a terra do povo de Israel. Todos aqui já conhecem a história. Os filisteus não conseguiram ficar com a arca. Mas por quê? Porque o que Deus fez para você, o inimigo não pode tomar. Pastor, minha vida está difícil. Minhas finanças estão de mal a pior. As portas se fecharam. O meu vizinho não se dá bem comigo. Os meus irmãos também não se dão. Mas o Senhor manda dizer nesta noite aqui para você, se eu fosse você, já estava com as duas mãos levantadas. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus falou que é seu, o inimigo não vai roubar. Não tem problema se seu vizinho não tem uma amizade sincera contigo. Não tem problema se a sua finança está de mal a pior. Não tem problema se o seu casamento até hoje foi destruído. O Senhor nesta noite, Ele manda te dizer, aquilo que Deus te deu, o diabo não toma. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Para nós entender aqui nesta noite, há um Deus todo-poderoso que passeia sobre a tua vida aqui nesta noite. O Senhor, o Espírito Santo, pelos olhos da fé estou vendo, Ele abrindo mentes e coração aqui nesta noite. Ah, pastor, eu vim aqui nesta noite ver o apóstolo pregar, mas o homem de Deus sentiu de apresentar esta mensagem à minha pessoa para levar até você. Não sou eu que estou te entregando, eu estou portando a voz do Senhor para a tua vida com a palavra sagrada do Senhor. Se você não toma posse, é porque você não quer tomar posse daquilo que Deus te deu. Não toma posse de nada do homem, não queira nada do homem, não observa o homem, mas sim o que sai da boca dele, enviada pelo Senhor Deus, aqui nesta noite, aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir bem forte, Jesus, aleluia. É ano de crescimento. Você vai crescer ou vai ficar aonde está? Você vai ser alguém visto, lembrado, ou você vai continuar da mesma forma que você está? A palavra que eu acabei de ler, nós vamos já encerrar. A arca volta para a terra do povo de Deus. Agora é interessante para você entender, quando a arca volta, ela vai ficar na casa de um homem chamado Abinadab. E eles consagram o filho de Abinadab para cuidar da arca. Talvez você não está entendendo, eu falando em arca, todo mundo sabe que nas Escrituras Sagradas fala da arca, aliança, e você vai entender o que Deus quer falar nesta noite. Eu acabei de dizer, talvez tenha anos, meses, décadas, que as coisas não melhoram na sua vida. Quando parece que vai ficar bom, retrai tudo e tem que começar de novo.
Mas ainda bem que você tem Deus na sua vida. Ainda bem que você é herdeiro dele. Ainda bem que você escolheu a ser amigo, filho do Deus vivo, filha do Deus vivo. É por isso que você ainda não tombou. É por isso que ainda o inimigo não roubou o que é seu. Ele está tentando, mas não vai conseguir. Agora nós entramos na mensagem onde a arca volta para a terra do povo de Deus. E esta arca, amados irmãos, ela fica na casa de um homem chamado Abinadab. A Bíblia nos relata que por 20 anos esta arca fica dentro da casa de um homem chamado Abinadab. Aí nós entendemos nesta noite o que Deus quer falar conosco, porque ali não estava somente uma arca, ali tinha algo especial, ali tinha algo de poder, ali tinha algo que, se nesta noite você toma posse, você vai sair daqui com as suas coisas que você tem para resolver diante do Senhor já resolvida. Você vai sair daqui desta noite na expectativa, crendo e acreditando que amanhã você já vai contar o testemunho do que Deus fez na tua vida. Mas por que, pastor, o senhor está dizendo isso com tanta clareza? Porque nós cremos num Deus vivo, nós cremos num Deus poderoso. Então nós vemos ali, amados irmãos, a arca que fica por 20 anos na casa daquele homem chamado Abinadab, e a arca está ali. Eles colocam ali e ali fica aquele objeto aos olhos daquele povo que estava ali, dos irmãos de Davi. Era somente um objeto que estava ali. Eles sabiam da história, eles sabiam que Deus matou, eles sabiam que Deus derrubou a estátua de Dagon por causa da presença de Deus que estava dentro da arca. Era a presença dele que estava ali, era o poder dele que estava ali, é a sua restauração que estava ali, é a sua vitória que estava ali, é o seu crescimento que estava ali, é a sua jornada de coisas grandes que estava ali. E para nós entender, então, o irmão de Davi, ele não estava entendendo o que estava dentro da arca, e a arca estava ali naquele cantinho. O seu filho estava, Eleazar, estava cuidando daquela arca. Ele sabia quem era, ele sabia de quem era, ele sabia o que era, mas não fazia a diferença, como muitas vezes nós precisamos fazer, para que desce do céu, para que o céu desce e derrama sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, o seu chamado, aquilo que é mais de importante, e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, porque Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Abinadab, com a vitória, o presente de Deus, a transformação, a riqueza, o crescimento, o avivamento, o poder, a mudança de história, dentro da sua casa, e não se despertou. Como assim? Eu já vou encerrar essa mensagem. Muitas vezes, amados irmãos, eu louvo a Deus por você que está aqui nessa noite, os visitantes que vêm nos visitar, que ouviu falar desse ministério, a qual o Senhor opera coisas grandes. Eu vou dizer para você, se nós ficarmos olhando a arca, limpando a arca, cuidando da arca para os filisteus, por quê? Porque a presença de Deus, ela não é para fazer disputa. A presença de Deus não é para fazer guerra. A presença de Deus não é para atacar o seu irmão. A presença de Deus não é para falar mal dos nossos irmãos.
A presença de Deus não é para matar os nossos irmãos. Você quer entender o que é a presença de Deus? Vamos lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 12, aonde a arca sai da casa de Abinadab, então é levado para uma casa chamada um homem Obed-Edom. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí a arca chega no lugar certo, pastor Aleixo. A arca chega na casa de um adorador. A arca chega na casa de um homem que não cria contrito com seus irmãos. A arca chega na casa de um homem que não fala mal do seu próximo. A arca chega na casa de uma pessoa que não reclama da sua vida financeira. A arca chega na casa de um homem que não questiona o poder de Deus. A arca chega na casa de um homem que não deixa somente ali para tirar o pó ou dizer que tem um objeto. A arca chega na casa de um homem e ali começa a prosperidade. Quem é este homem, pastor Gilmar? Este homem chama Obed-Edom. Esse homem pode chamar José, que está aqui no meio dessa igreja. Esse homem pode chamar Nilton, que está aqui nesta noite. Esse homem pode chamar Aleixo, que está aqui nesta noite. Essa mulher pode chamar Maria, que está aqui nesta noite. Mas se você não adorar o Senhor, se você não entender que não é somente uma arca, não é somente um objeto, mas ali é a presença, ali é o Deus vivo e poderoso, ali é Ele que está. E Obed-Edom começa a adorar, ele começa a engrandecer. Ele já não queria, irmão Aleixo, nem sair de dentro da sua casa, a pastora Daniele. Mas por quê? Porque quando estamos na presença de Deus, pastor Cláudio, não dá vontade de ir embora, não dá vontade de terminar o culto, não dá vontade de acabar a vigília, não dá vontade de desistir da oração, não dá vontade de parar de adorar. Por quê? Porque quando a presença de Deus, ela se manifesta, mas a presença não se manifesta com boca calada, a presença não se manifesta com olhares altivos, a presença não se manifesta com pessoas que falam da vida do seu próximo. A presença se manifesta com adoração, a presença se manifesta com amor, a presença se manifesta quando você se entrega verdadeiramente ao Senhor. Então nós sabemos que a presença de Deus, ela estava naquele lugar, e a Bíblia nos relata que Obed-Edom foi um homem muitíssimo abençoado. E eu digo para você aqui nesta noite, quer receber o melhor de Deus? Então começa a adorar a presença. Quer ficar melhor de vida? Começa a adorar a presença. Quer mudar a sua história? Começa a adorar a presença. Não fica deixando a presença como aquele homem chamado Abinadab deixou na sua casa por 20 anos, e nem, vou dizer aqui, e nem uma agulha aquele homem conseguiu conquistar, porque não sabia o poder da presença. Eu vou tornar repetir. É ano do crescimento. Tem como crescer sem a presença? A resposta seja sincera. Se você falar para mim que tem, eu vou andar contigo. Tem como crescer sem a presença? Abinadab, 20 anos. A Bíblia relata alguma coisa que aconteceu na casa dele, a não ser a morte de Uza. Quando foi levar a presença de Deus, quando foi levar a arca, tirando da casa de Abinadab para levar a terra onde a arca teria que ficar, vai, Uza e toca onde não era para tocar. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele é justiça, nós temos que entender o poder de Deus. Se Ele mandar você ir, você vai. Se Ele mandar você ficar, você fica. Se Ele mandar você pegar, você pega. Se Ele mandar você deixar, você deixa. Se Deus te chamou para adorar, adore. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para orar, ore. Não fique esperando pelo seu irmão. Ah, porque isso, porque aquilo. Para
de fazer como Abinadab, faça como Obed-edom. Ele não importou, ele não quis nem saber. Quando ele olhou, ele já viu. Quando a arca chegou, ele já sentiu. Quando a arca entrou, ele já tomou posse. E quando a arca ficou, as bênçãos começou a descer. É assim que Deus quer fazer neste ano do crescimento na tua vida. Se você começar a sentir aquilo que o Senhor tem para a tua vida, se você começar a entender o que é presença, se você começar a entender o que Deus quer para a tua vida, imagina, Deus não é inimigo nem do inimigo. Deus é poderoso, porque o inimigo foi criado por ele, mas se tornou inimigo do homem, não de Deus, porque o diabo, ele pode fazer o que ele achar, mas ele não vai conseguir, porque o Senhor tem poder sobre todas as coisas aqui na terra. Se a presença de Deus não entrar hoje na sua vida, você vai continuar da mesma forma. Se a presença de Deus não estiver na sua casa, você vai continuar da mesma forma. Se no teu trabalho não tiver a presença de Deus, eu trabalho junto com pessoas que são ímpias. É piadinha, brincadeirinha, chacotinha. Aí eu dou aquela risadinha esforçada, irmão, eu vou ter que orar por você. Não. Você sabia que Deus se afasta no meio de chacota, de palavrão, de besteira, de coisa? O homem de Deus, a mulher de Deus tem que andar na presença. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele sai da sua casa, ele vai para a igreja, ele vai cheio da presença. O homem de Deus, a mulher de Deus, vai para a sua empresa, vai cheio da presença. O homem de Deus, a mulher de Deus, vai falar com a sua esposa, com seus filhos, ele tem que estar cheio da presença. Muitos estão com o coração magoado, muitos estão com o coração irado, muitos estão com o coração desbravado de ódio, de dor, de falta de perdão, mas não abre essa porta, como Jesus falou para Marta. Marta, tira a pedra, Marta. Mas não era a pedra que tampava o sepulcro, era uma pedra que estava dentro do coração de Marta. Arranca a pedra, porque eu quero entrar com a minha presença, eu quero fazer este homem se levantar da morte para a vida. Olha só o que Deus faz, ele pega a morte e transforma em vida, ele pega a água e transforma em vinho, ele pega 2 pães e alimenta 5.000. Então é assim a presença de Deus. Você não está entendendo porque você nem ergueu a sua mão ainda, porque se você entendesse aqui nessa noite, você estava glorificando não a mim, porque eu não mereço glória, eu não mereço glória, mas ele merece. Quando se fala da presença de Deus, nós temos que entender que sem a presença nós não vamos chegar aonde queremos. Nós lemos a Bíblia. Eu creio, eu nunca fiz isso. A sinceridade do homem leva até a Deus. Todos sabem disso. Mas aqui tem pessoas que já leu, eu creio. 1, 2, 3 ou mais vezes. Gênesis, Apocalipse. Mas se você não tiver a presença, só são leituras. Você passou horas, dias. A Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento. Conhecimento não é só mente, faz parte, mas não é somente a leitura. Quando você é cheio do conhecimento, você sobe no altar, você entra dentro do ônibus, você senta mais alguém dentro do teu carro, você chega na tua empresa, no teu trabalho, aonde você estiver, você pode ser cheio da leitura, mas se você tiver a presença, quem está do seu lado, tem pessoas entendendo aqui nessa noite o que é crescimento.
Quando você está cheio da presença, você chega perto de uma pessoa. Ela pode estar xingando, pode estar falando palavrão, ela pode estar discutindo, ela pode estar triste, estar magoada. Quando você chega perto dela, tudo vira um silêncio, porque a presença de Deus, ela muda a história. A presença de Deus, ela muda a vida. A presença de Deus, ela restaura tudo. O Senhor, aleluia. Pode aplaudir bem forte a Jesus nessa noite, aleluia, glória a Deus. Se coloca de pé toda a igreja. Eu vou encerrar esta ministração aqui nesta noite, porque a palavra de Deus foi como eu disse. Muitos aqui podem ter lido, relido e tornado a ler. Tem muitos homens e mulheres de Deus cheios da presença, e leu e releu as Escrituras Sagradas, mas o Senhor nesta noite, Ele nos ensina que se nós aprender a leitura e não tiver a presença, em vão, a Bíblia diz que em vão vigia o sentinela. É assim que o Senhor fala. Se Ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se você ler toda a Bíblia e não tiver a presença, você está sendo um leitor, mas não um homem de Deus e nem uma mulher de Deus, porque sem presença não tem como, sem presença não tem resultado, sem presença nós vemos que a presença de Deus, ela muda a história. A presença de Deus, ela faz o pequeno ficar grande, ela faz aquele que está caído se levantar. A presença faz aquele que não tem nada a ter tudo. A presença ensina aquele que não sabe falar a falar com doutores. A presença de Deus, ela ensina dentro das Escrituras. Muitas vezes você lê um versículo e prega a noite inteira, mas por que, pastor, se você não leu toda a Bíblia? É porque um versículo cheio da presença, ele muda uma multidão. Um versículo cheio da presença, ele muda um exército. Tanto para o bem o exército, quanto a presença destrói um exército do mal também. É nesta noite que eu digo para você, se você não quer ter presença, é problema seu. Mas se você ouviu a palavra e diz, pastor, eu vou começar a meditar, eu vou começar a adorar, eu vou começar a fazer diferente. Aquilo que eu fazia, eu não vou fazer mais de errado. Aquilo que eu pensava que daria certo, sem a presença, eu vou mudar os meus pensamentos. Aquilo que eu fazia com a minha força do braço, eu vou buscar a presença de Deus. Aquilo que eu direcionava achando, eu posso, eu sou o cara, eu sou aquele. Esquece que se você não tiver a presença, você é só mais um no meio da multidão. E Deus não te chamou para ser mais um no meio da multidão. Obed-Edom, 90 dias. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha a diferença. São 11, são 20, 19 anos. 19 anos e 9 meses, isso? De diferença da arca que ficou na casa de Abinadab para a casa de Obed-Edom. 90 dias, pastor Cláudio. Tem pessoas aqui que têm 20, 30 anos que está esperando a sua bênção, que está esperando o seu milagre, que está esperando a sua vitória. E aquele homem com 90 dias, a Bíblia diz que aquele homem foi tão abençoado. Agora veja o resultado de tudo isso aí. É isso que eu quero que você entenda aqui nessa noite. Se coloca aqui diante do altar, apóstolo. Eu quero que você entenda aqui nesta noite o que Deus falou contigo aqui. Quando Obed-Edom começou a adorar a presença de Deus, ele não adorava a arca, ele adorava a presença de Deus. Então o Senhor o abençoou de uma forma tão grande. E o mais interessante, apóstolo Nilton, que quando vieram buscar a arca, ele diz, eu vou junto, porque eu não posso me apartar da presença de Deus. Eu vou junto, porque eu não posso ficar longe da presença. Eu vou junto, porque a presença faz parte da minha vida. Eu vou junto, porque a presença faz parte do meu crescimento. Aleluia, glória a Deus. Se você quer crescer sem a presença, você vai continuar onde você está. Mas se você quer crescer com a presença,
presença, o Senhor vai te levantar ainda neste mês, neste ano, para coisas grandes e extraordinárias, porque com a presença o milagre acontece, com a presença a tua vida transforma, com a presença os milagres do céu é derramado sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Então nesta noite eu encerro esta mensagem. Ande com a presença, viva com a presença, não desaparte da presença. Ah, pastor, que a presença é abandonar as coisas que te deixam mal, é abandonar os maus costumes, é ficar esperando aquilo que você não busca, é ficar querendo ter aquilo que você não pediu diante da presença. Se enche da presença e Deus muda a sua vida. Se enche da presença e você vai ver este ano de 2026 você contando testemunho aqui diante do altar do Senhor. Apóstolo, recebi a porta aberta da minha empresa. Ah, apóstolo, sabe aquela pessoa que estava com câncer, Deus curou. Ah, apóstolo, sabe aquele casamento que estava destruído, então o Senhor restaurou. Ah, apóstolo, eu vim aqui contar que Deus abriu uma porta tão grande. Eu comprei minha casa própria, eu comprei meu carro novo, eu coloquei dinheiro no banco, estou cheio da presença, estou na presença, vivendo na presença. Não abandona a presença, porque é a presença que te leva, é a presença que te levanta, e através da presença de Deus você vai chegar lá, você vai chegar lá. Sabe aonde você está entendendo? Eu já estou com a minha mão erguida, se eu fosse você também estava, porque a presença vai te levar para lá, a presença vai te colocar lá, a presença vai te pôr frente a frente com aquele que ensinou você a adorar a presença, com aquele que te ensinou a viver na presença. Ele chama Deus Todo-Poderoso. Ele diz nesta noite: eu sou o que sou, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o meio e também a verdadeira presença. Toma posse e receba essa palavra nesta noite e aplaude Jesus bem forte, porque Ele está aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus.